News. Demais News. Entrevista. Agora 23 minutos faltando para as 8 da manhã aqui no Jornal de Mais News, é hora da entrevista do dia e hoje uma entrevista bastante importante, né, Ezequiel? Nós recebemos aqui no estúdio da Demais FM para falar sobre obras, para falar sobre também esses 5 meses da administração municipal aqui de Itaió, para falar também sobre esses detalhes tão importantes. Essa entrevista do dia bastante proveitosa aqui nos estúdios da Demais FM hoje, né? É isso mesmo, Douglas. Estamos recebendo aqui o prefeito de Itaió, Aristides Valentini, e também o vice Udo Gutz, aqui acompanhado também do chefe de gabinete aí, né? O nosso companheiro, né? O Vladimir Trentini. E para conversar sobre as ações da administração municipal nesta manhã de quinta-feira. Prefeito, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Ezequiel. Bom dia, Douglas. Bom dia, né, o Udo, o vice. Bom dia, o Vladimir, chefe de gabinete. Bom dia a todos que nos acompanham, né, que estão nos ouvindo nesse momento. É um momento sempre importante poder levar à população as reivindicações, aquilo que eles pedem, e também as informações que o poder público vem executando, né, as obras, o que acontece no dia a dia. A gente está no início de uma administração e tudo se torna difícil no início, até você encaminhar, você organizar as equipes, mas estamos mais otimistas do que nunca, formando de uma maneira que possa atender melhor a população. Com certeza. Bom dia, seu Udo, vice-prefeito do município de Itaió. Seja bem-vindo na entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Bom dia. Bom dia, Ezequiel, bom dia, Douglas, bom dia ao prefeito, bom dia, Glade, bom dia demais, bom dia a todos os taioenses que sempre nos acompanham nas redes sociais, e temos aí. E já iniciando, né, seja bem-vindo, seu Udo, iniciando aí com o prefeito falando da viagem a Brasília, e até porque aconteceu a marcha dos prefeitos a Brasília em várias reivindicações que são em conjunto, na verdade, essas reivindicações, a própria Confederação dos Municípios aqui de Santa Catarina. Como é que foi essa viagem, prefeito Aristides, e quais as principais reivindicações dos municípios? Foi a 26ª Marcha a Brasília, né? Que todos os prefeitos do Brasil, todos se encontram em Brasília para reivindicar os direitos do município, né? Aquilo que interessa ao município. Claro, todas as ações acontecem no município, as pessoas moram no município, então os municípios precisam estar atentos e buscar as suas reivindicações. A MAV, né? São 28 municípios, praticamente foi 22, 23 municípios acompanharam junto a nossa caminhada, onde a MAV também patrocinou a passagem dos prefeitos, e a gente fez essa caminhada para reivindicar os direitos dos municípios. Foi um encontro muito grande, um encontro onde 5.569 municípios tem no Brasil, estava mais de 5.400 municípios, então foi um encontro muito valioso, né? Essa interação entre prefeitos e outras pessoas mais que apareceram lá. Resumindo, estávamos presentes quase 19.000 pessoas no Centro Internacional de Convenções em Brasília. Então era gente pra caramba. Calcula você a população de Itaió dentro de um salão, conversando, assistindo palestras, reivindicando. Então a CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, proporciona isso, né? Todo o Brasil. E isso é muito importante porque nos dá o quê? A gente começa a acreditar porque tem alguém lá em cima também que luta pelos direitos dos municípios. O dinheiro aqui chega, a gente manda para lá 10 e talvez volta 6, 4, 5. Então a gente quer que volte um pouquinho mais. Então isso que a gente vai lá buscar, aumentar o retorno ao município. Perfeito. Isso é bastante importante porque quando se une todos os prefeitos, né, cria essa força. E eu acho que é bastante pertinente cada vez que essa marcha acontece,
cria-se uma visibilidade, porque todo o trabalho de formiguinha, ele é bem visto. Mas, porém, quando você cria uma grande força conjunta, essa marcha para Brasília, desde quando ela começou, ela criou um movimento gigantesco, né? E muitas coisas já foram conquistadas através desse movimento, né? Sim, muito conquistado ali, porque imagina você, estava lá presente também o presidente Lula, depois também no dia seguinte veio o ex-presidente Bolsonaro, e são diferentes o recebimento. Quer dizer, quando recebe um presidente atual e o ex-presidente, a gente presenciou lá a forma de atendimento diferenciado. Isso se manifesta o povo naquilo que ele mais tem esperança. Mas esse encontro, imagina você com todos esses prefeitos ali presentes, o peso, né, a pressão assim em cima dos deputados, dos senadores, que a gente também foi bem recebido lá pelos deputados, pelos senadores nesse encontro. Então eles também começam a ver, porque os votos estão aonde? Os votos estão no município. Com certeza. Então, se os prefeitos falam bem, o resultado é positivo. Se os prefeitos falam mal, o resultado pode ser negativo. Então, existem muitos interesses. E os municípios aqui, eles precisam fazer para as pessoas, atender. Então, muitas vezes o governo coloca programas e o programa custa 100 mil, ele manda 60, 70 e o município tem que arcar com outros 30%, talvez, né? E isso inviabiliza as obras, a infraestrutura, o melhoramento do município. Então a gente foi lá para reivindicar, para a gente ter um pouquinho mais no caixa para fazer as ações que realmente é do município fazer. Por exemplo, a saúde, ela é uma situação que ela é muito da responsabilidade do governo federal. O estudo devia ser para a responsabilidade do governo estadual e o município arca com a maioria das despesas, se bem que também eles contribuem, mas não com tudo aquilo que eles deviam contribuir. Então sobra pouco para os prefeitos fazer as ações dentro do município, com as pessoas, com as estradas, a infraestrutura no todo, né? E melhorar, né, as pessoas que trabalham no município, dar condições para os funcionários, atender bem as populações. Então isso ali fortalece os prefeitos acreditando que ainda a mudança aconteça e que seja a municipalização de uma forma que todos possam aparecer, de uma forma que possa fazer o melhor para as pessoas. É isso que a gente pensa, a gente reivindica e é aquilo que a gente espera, né? Com certeza. Agora, prefeito, falando ainda de viagem, rapidamente, o senhor esteve na capital, Florianópolis, né? Ontem, junto ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, para tratar aí do pontapé inicial aí para a reforma total do prédio do Fórum da Comarca de Itaió. Conversações Ezequiel, esse convite até surpreende a gente, né? Você está iniciando uma administração e de repente você recebe um convite do Tribunal de Justiça, do presidente do Estado de Santa Catarina, que é o poder maior do Estado, é a Justiça, depois o Executivo, depois o Legislativo. Então, quando você recebe um convite desse, você fica assim apreensivo, né? E eu me senti muito honrado quando fui convidado, né? Assinar o convênio, né? De reforma do fórum aqui no município de Itaió. E o juiz até falou para mim assim, ó, o doutor Francisco, ele disse, ó, a gente era para ir a Itaió, mas a gente convidou vocês aqui. Eu disse, não, tudo bem merecido, a gente está aqui no centro, né, do Tribunal de Justiça, para nós também, a gente vem aqui, se dispõe a fazer. Então, eu proporcionei o quê? Levar o vice junto, o Udo, e o presidente da Câmara, o Jaci Delis, porque são os poderes daqui que representa, né, o nosso município, tá junto com o terceiro poder, né, que é o judiciário, né, o maior, né, que a gente poder assinar esse convênio. Eu fiquei surpreso naquilo que eles vão fazer no nosso município. Vai levar mais de 2 anos essa reforma. É uma reforma e ampliação do Fórum de Itaió. Vai ser um grande ganho para Itaió, né? Isso vai nos honrar muito. Ter um local, né, da justiça bem feito, moderno, né, amplo. E isso vai dar melhor atendimento para as pessoas, maior conforto para os funcionários e acessibilidade acima de tudo para as pessoas poderem transitarem nesse novo fórum, né, que vai, esse prédio do fórum que vai seguir nosso município. Isso nos honrou muito. Eu fiquei assim, até né, achando que a gente não merece tanto, mas a gente tem que fazer nesse momento, representar o povo de Itaió. Então eu procurei representar com o Legislativo e o Executivo, junto com o Jaci e o Udo. A gente foi lá e fez a nossa parte, a gente assinou, né? Deu início, pontapé inicial na ordem de serviço, na reforma e reconstrução do nosso Fórum de Itaió. Muito bem. Agora, seu Udo, como é que está a questão das obras? O senhor que está à frente sempre da Secretaria de Obras aí, trabalhando também, arregaçando as mangas, né? Como é que está a questão das obras pela cidade, pelo município, pela agricultura? Como é que está toda essa questão aí, né? Nesses 5 primeiros meses aí, os desafios?
Ó, Douglas, é o seguinte, assim, para mim é um aprendizado novo que lá na minha propriedade, coisa ali é uma linha de trabalho. Aqui é diferente porque, como é que eu vou dizer? Aqui é tudo com lei e coisa e tem que ser cumprido, né? Senão a gente vai ter problema tem lá atrás. Tem um processo, né, a ser executado. Justamente, daí o senhor Aristide, como já foi vice-prefeito, já foi secretário de obras, daí ele sempre vem dizendo, vamos com calma que não, lá na tua propriedade é uma linha de trabalho, porque tem coisa que eu quero fazer tudo num dia, né? Não, mas peraí, não é assim que funciona, não. Aí quando estraga alguma coisa, pra gente arrumar de volta, não é chegar ali na loja, comprar a peça ou manda vir. Não, é tudo uma licitação. Tem os processos, né, a serem cumpridos, né? Justamente. E para mim isso é um aprendizado novo que eu queria tudo para ontem, né? Mas daí não é assim que funciona, né? O privado do público é bem diferente, né? Muito. Porque no E público, eu achei que não era para tanto. E que o público a gente tem uma prestação de contas do dinheiro público, né? E o privado é o nosso dinheiro, né? A gente executa da melhor maneira que a gente acha. E o público tem toda uma transparência para ser executada, né? Justamente. Mas devagarzinho a gente vai se acostumando, porque é assim, é lei, tem que ser cumprido, né? Nós não podemos fazer coisa fora da lei, né? E para mim é um negócio totalmente diferente. Mas uma coisa que eu sempre digo que não me falta é vontade para fazer as coisas. Isso aí, se o pessoal dissesse, amanhã vamos começar às 4, não tem problema, é às 4 e vamos lá. E na verdade não é assim que funciona, tem que ser mas assim, a gente dentro da medida do possível, a gente tá fazendo o nosso trabalho, a gente, como eu falei, sempre queria mais, né? Mas o pessoal até agora critica muito pouco, é muito mais elogio do que crítica, então vamos trabalhar nesse sentido aí, vamos se preocupar. Eu falei na época da minha campanha que eu vou trabalhar, se Deus me der saúde, os 4 anos e vou fazer. Tô praticamente todo dia de manhã. Ontem de manhã que nós fomos pra Floripa, não tive aí, mas já deixei umas coisas costuradas com o seu Arno aí, que é secretário de obras. Vamos trocando ideia. Hoje de manhã ele já me ligou, ele disse, tu não vai estar aqui às 8 horas? Olha, de repente eu tô, mas vamos ver como é que vai a entrevista lá. Vou me atrasar, mas não é muito. Depois vamos. Daí ele já me passou o recado, tu vai ali na erva, então depois acompanhar o serviço. Digo, não, temos indo ali. Então tá sendo muito bacana, eu tô gostando, né? Tem esses entraves, como eu falei antes, né? Mas o importante que tá bem tranquilo, assim, a gente tem uma amizade já lá dentro que criou, né? Isso no começo era uma coisa nova, né? Tanto para mim como para outras pessoas, né? São os desafios, né? Isso, e hoje assim, nós estamos se virando bem aí, eu quero ter uma amizade com todo mundo, porque esse negócio, se não for na amizade, daí a coisa não dá certo. Uma boa relação, né? Uma boa relação, justamente, e tá acontecendo ali, tá bem de boa. Muito bem, falando de obras, né? A gente sabe do empenho do se intrometendo aqui um pouquinho na conversa do seu Udo, né? Eu quero aqui dar os parabéns pro Udo, né? O Udo se esforça muito. Então, eu sempre disse, ninguém nasce sabendo, então tem que aprender. Então, eu vejo assim a capacidade do Udo tem em absorver, sempre diz pra ele, calma, não é assim, nós temos regras, então tu tem que aos poucos, né, ir passando, aprendendo, né? E aprendendo, e ele é sempre motivado, ele disse, Udo, a gente não tá barando, a gente só tá dizendo o que pode, o que deve ser feito, e ele absorve isso com muita tranquilidade, entende, né? A gente tem que dar uma durinha, meio duro assim para ele mostrar que a gente tá no comando ali, mas o que para mim significa isso? O Udo é uma pessoa humilde, uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa séria, correta, e ele está evoluindo, evoluiu muito. Esse dia também eu dei os parabéns para ele, tanto na conversa, na prosa, na amizade que tem com as pessoas, isso fortalece muito. Então, para mim, como prefeito, tendo o Udo como vice, me engrandece, porque a gente vê que tem pessoa do lado que tem vontade de fazer as coisas. Muitas vezes tu tem um vice bom, inteligente, mas ele não colabora. Não, pelo contrário, eu também já fui vice, eu sempre já falei isso pro Udo, o vice tem que se posicionar na situação de vice. Ele está um grau abaixo do prefeito, o prefeito toma as decisões, mas eu sempre tenho ele ao meu lado, sempre incentivo ele. Ativo, né? Para quê? Para que amanhã, quando eu posso tirar meus 30 dias de férias, eu sei que lá o trabalho vai continuar. Então, preparar ele também para ser o substituto na altura que a gente quer que ele faça um bom serviço para o Taió, para todo, para as pessoas, né? Então, isso me orgulha muito ter ele como vice, e a gente está fazendo um bom trabalho, porque lá
no interior, nas ruas, nas estradas, ele tem um conhecimento. Isso para mim dá tempo para fazer a burocracia, a parte interna, onde os contratos, as decisões, né? Isso. E também como a gente tem junto também o Vladimir, né? Outra pessoa que tem que valorizar muito, que está ao meu lado, né? O meu assessor, que está também muito ativo. Então, dessa forma, e toda a equipe, assim, de uma forma ou de outra, está fazendo o melhor para o nosso município de Itaió, se empenhando, fazendo para que possa, a gente dizer amanhã, depois de terminar nosso período, todo mundo se esforçou, de uma forma ou de outra, contribuiu para melhorar. Com certeza. Prefeito, para a gente esclarecer para o pessoal que está nos acompanhando, são muitas obras, muitos projetos aí que o senhor pretende, a sua equipe, desenvolver durante esse período aí da sua gestão. Mas já a sua gestão já iniciou aí com uma obra grande, que são as obras de elevação aí do trevo, né, do Clube de Caça e Tiro, ali próximo ao Clube de Caça e Tiro aqui em Itaió. Como é que estão essas obras? Tá dentro do prazo? Como é que tá essa movimentação toda? Que o pessoal passa por ali, tá vendo que estão trabalhando. A gente fez nesse nosso período, né, porque não tinha a licitação, tinha dado deserto anterior, lá do governo anterior, então quando a gente iniciou, preparou uma licitação e tivemos a sorte de ter uma empresa boa ali fazendo, até no início agora, essa empresa, ela está surpreendendo porque ela está fazendo um bom trabalho. A elevação é um dinheiro que o deputado Oscar deixou o ano passado, o nosso município, né, enviou, para que seja feito isso, que é uma reivindicação de anos e anos, e tem ali, né, as pessoas, elas querem isso, a passagem da enchente, e fora da enchente também, de melhorar um pouco a estrada ali, melhorar muito mais a passagem, que também liga ali do campus, em Santa Terezinha, passa por ali, né? Então essa obra tem uma elevação hoje, pelo que me passou, é um projeto lá do ano passado, né, que foi feito pela MAVE, e eu tenho que respeitar, eu não posso mudar o projeto do engenheiro. Mas pelo que eu entendi ali, a elevação está em torno de 1 metro de início. Mas eu tive a conversa com o engenheiro do nosso município, a gente faz o que está no projeto, ser 1 metro. E o que a gente tem que se preocupar é não prejudicar as casas que estão ali, né, lado do caça, ali, antes do aterro ali, dessa elevação. Eu conversei com ali o engenheiro encarregado, né, a nossa engenheira, que é o nosso município encarregado, que daqui a pouco lá, quando chegou a base de 1 metro, dá para levantar mais 20 centímetros, nós vamos levantar. Dá para levantar mais 10, nós vamos levantar. Vai ter custo. Mas já tem os recursos reservados para isso acontecer e fazer, porque a gente não quer prejudicar as casas e quer dar a melhor passagem possível para o nosso município. Então, se levar 1 metro, 1,20 m, ou 1,10 m, 1,05 m, vai ser no limite que pode ser feito. Certo. A gente não quer extrapolar. Mas hoje, dentro do projeto da AMAVE, a previsão é de 1 metro. O que me passou para mim o engenheiro de 1 metro. Perfeito. Em torno de 1 metro ali para levantar ali no trecho ali, mas eu estou vendo que vai ficar muito bom. Muito bom, porque não adianta levantar daqui a pouco 20 centímetros a mais e prejudicar as pessoas. E depois vamos aqui também ser realista. No momento que a enchente estiver acima dos 11 metros, 11 metros e meio ou 12 metros, as passagens ficam inviáveis, né? Esse é um recurso que nós temos aí no CAS, então não é a solução definida, né? E eu sei que o que nós temos que fazer para ver no próximo ano, reunir o pessoal aqui de Itaió e a gente começar a elaborar uma transenchente e fazer uma ponte ali nas imediações do Hospital e Maternidade Dona Lisete, para que seja bem mais viável. Sim. É um custo caro, mas tem que começar, pelo menos no projeto. Uma solução então, definitiva, né? Uma solução diferente. Sim. O que nós estamos fazendo aqui é melhorar o pouco que nós temos, que tudo é dinheiro, tudo custa. Então não adianta sonhar em gastar 5, 6 milhões. Essa obra está em torno de 1,5 milhão, 1,7 milhões que está previsto. A empresa ganhou a licitação com 1.499.000, então a gente tem mais 200 aí que a gente colocou de sobra. Então vamos chegar até esse valor aí, o que é possível gastar dentro disso para fazer melhorar a nossa cidade. Então, quando alguém dá uma opinião, eu concordo com todas as opiniões. Não é só colocar gasolina no fogo, mas também por que está colocando, o que quer fazer, o que dá para fazer. Temos o recurso, não temos? Então tudo é questionável. Colocar as coisas com inteligência e com visão. Isso eu sempre falo para minha equipe, trabalhar com inteligência. Não adianta se matar e trabalhar e não ter efeito. O que vale é o que tem efeito. Chegando a essa altura aí no Caça, vai ter um grande efeito para a cidade. Imagina tu 1 metro de altura mais na água, você consegue passar com um caminhão. Então, se levantar 1 metro, um caminhão passa com 1,10 m, com 1,20 m, né? Porque tem o pneu, tem aquela altura ali. Então, facilita muito.
Então, o que está sendo feito é bem com intenção, dentro das possibilidades e das condições do nosso município. É o que eu sempre coloco. Assim, eu quero respeitar a lei e a capacidade financeira do nosso município. Então, tudo é feito dentro de um orçamento que cabe para a gente poder pagar, né? Ter o crédito para continuar fazendo as obras do nosso município. Então, o povo pode ficar confiante que todo mundo tem o interesse de melhorar, e vamos melhorar. Com certeza. E essa questão dessa transenchente, eu acho que é um assunto bastante viável, né? Porque é uma realidade nossa. Nós não queremos jamais passar por uma enchente novamente. Mas a gente tem que pensar nas possibilidades, né? Um dia ela vem, né? Um dia, se ela vier, que a gente tenha, né? Essas soluções, né? Para a gente ter um acesso. Foi feito a sobreelevação, por exemplo, lá no Schmidt, mas se chegar aqui no seminário, nós não temos mais acesso. Quanto tempo levou para fazer ali, né? Isso, entende? São custos caros para o governo do estado. Exato. Tem que agradecer, né? Perfeito, ótimo. Lá foi resolvido. O primeiro problema já foi resolvido, né? Agora então, para para que a gente possa dar essa viabilidade, passamos, resolvemos, fizemos uma transenchente por dentro da cidade, fizemos uma nova ponte e a gente deu essa condição de toda essa acessibilidade. São obras que custam um investimento gigantesco, tem que se buscar grandes parcerias, né? Com recursos de deputados, de governo do estado, de governo federal, às vezes até, para buscar esses recursos, deputados federais, para que a gente possa viabilizar isso tudo, né? A gente sabe que com os recursos municipais isso fica inviável, mas é muito bacana ver essa preocupação de vocês com a nossa cidade e com essa questão tão importante que é a transenchente. Isso é uma realidade, a gente precisa disso, a nossa população precisa também desse acalento, também dessa mobilidade dentro da cidade nesses períodos de enchente. Nesse segundo semestre, tem que ter o início, o pontapé inicial, de buscarmos um traçado nessa transenchente, até para validar dentro do planejamento do município, que tu vai traçar a estrada principal ali e não começar a construir casa, para depois ter a indenização. Perfeito. Então a gente também tem que pensar lá, se acontecer daqui 1 ano, 5, 10 ou 20... Tudo fica mais difícil, né? Fica difícil se tiver construção de casa, fazer a indenização. Então se a gente fizer um traçado hoje e estipular ali, vai acontecer aqui, até que vai fazer um loteamento, faz uma estrada ali, começa até crescer a cidade, né, nesse sentido, melhorando tudo dentro de um programa. Programar para acontecer certinho, né? Para acontecer da melhor forma. Com certeza. Muito bem, vamos agradecendo aqui a presença, né, do prefeito e do vice aqui de Itaió. Seu, sua mensagem final aí aos ouvintes, né, que com certeza estão acompanhando e precisando aí dessas informações, né, e do trabalho da administração municipal, sabendo que o senhor está aí à frente também, né, coordenando essa parte também do interior, movimentação aí das máquinas, do maquinário e também do pessoal que trabalha e executa essas obras. Sua mensagem final então aos ouvintes que estão nos acompanhando, principalmente aí os taioenses. Assim, nós temos aí para trabalhar e vamos trabalhar. Eu sempre digo, já fiz uma reunião lá com os motoristas de ônibus, eu sempre digo, não deixe sem tráfego. Se for de noite, ou for sábado, ou for domingo, nós vamos resolver a questão. O grosso a gente faz durante a semana, mas se chegar num período que der um problema, de repente uma ponte, um bueiro, alguma coisa, nós temos aí para trabalhar, não tem hora para nós, né? Para não acontecer que de repente esteja num lugar que não dê passagem. Isso às vezes acontece numa semanada de chuva por um outro evento que pode, acho que até ontem aconteceu, quebrou uma ponte lá com um caminhão que deu problema, mas já foi resolvido ontem. O que não desse para resolver ontem nós ia fazer hoje, né? Mas foi elaborado lá, deu tudo certo, acho que deu um prejuízo lá com suínos e coisa, mas a nossa parte nós fizemos e temos aí para fazer. O povo taioense pode contar com a gente, como eu sempre falo, o senhor Aristide, nós temos ali, nós temos preocupado com o povo de Itaió. Hoje, o Aristide é prefeito, eu sou vice, e a gente pregou isso na campanha e vamos fazer. Tenho certeza do que eu estou falando aí, se Deus continua dando saúde para nós vamos fazer o melhor de nós. Não vamos conseguir fazer tudo, mas vamos fazer o melhor de nós. O povo pode contar. Eu quero deixar um abraço para os taioenses, sempre conte com a gente e que Deus sempre abençoe nosso povo Taió e geral a todos. Um muito obrigado
Certo. Até a próxima. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado, seu Udo Gutz, vice-prefeito do município de Itaió. Obrigado também ao chefe de gabinete, assessor do prefeito, né? Vladimir Trentini está aqui junto conosco. Obrigado, prefeito Aristide Valentini, pela sua entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News, né? E o seu agradecimento aí, final para a gente encerrar a nossa entrevista do dia aqui no Jornal de Mais News. Obrigado pela disponibilidade, né, nesse momento, fazer entrevista com o prefeito e vice do município de Itaió. E a gente está transmitindo aquilo, um pouco daquilo que é feito, e muitas coisas são feitas, né, Dom? Com certeza. Muitas coisas. A gente não consegue, também a gente peca, né? A gente era por não divulgar tudo. Mas eu estou me preparando a partir de junho, a gente começar a divulgar um pouco mais, montar uma equipe de comunicação, a gente quer fazer isso para as pessoas estão ansiosas para poder fazer. A gente fez o que no início? Arrumar a equipe interna, estamos arrumando aí junto com os vereadores o organograma da prefeitura, organizando lá dentro a estrutura num todo. São coisas pequenas, mas se eu quero que o município cresça, eu tenho que começar lá debaixo da casa a organizar. Tem muitas leis que tem que fazer a compilação das leis, você organizar essas leis do município também é um outro passo, junto com os funcionários, plano de cargo e salário, essas coisas. A gente quer fazer esse ano, se é possível no ano que vem, organizar a parte interna, fazer de uma forma que organizar, porque nunca houve assim alguém que parou e fez essa organização interna. Às vezes o pessoal diz, não, isso não deve fazer. Gente, se eu quero ter um bom atendimento, eu tenho que ter um bom profissional. Se tem um bom profissional, as coisas andam. Então a gente quer também dar facilidade e cobrar também. Então para isso tem regras. Não adianta só cobrar, se você não der a ferramenta e não der a lima para afiar a ferramenta, não produz o trabalho. Então a gente tem que dar condições para o servidor para atender bem a população. Então esse é o nosso trabalho interno. Então a gente procura não divulgar muito isso, porque tem gente que gosta, gente que não gosta, mas o povo vai sentir a hora que tiver tudo organizado, quando a gente vai trabalhar na rua. Hoje então com o maquinário praticamente tudo ele rodando, né? Tem ainda 3 máquinas aí que a gente está arrumando, uma provavelmente ele vai deixar para mais tarde. Então a gente chega ao 100% da recuperação e claro, vai ter continuidade de consertos, mas assim, hoje com o maquinário que a gente tem, começa o trabalho a melhorar um pouco de uma forma a atender as pessoas. Então, devagar, né? Você entrou no período de inverno também, a gente tem também que segurar, porque no cofre tem pouco, então não dá para tirar muito. Então tem os gastos, tem que limitar os gastos. Mas vamos aos poucos melhorando tudo aquilo que a gente pode fazer. Dizer ao povo taioense que o trabalho é intenso, a gente trabalha 18 horas por dia, 20 horas, às vezes até mais se precisa. A gente está aí cedo, até de noite. A gente não está na rua ainda diretamente, mas está mais interno. A gente começa a atender as pessoas mais na parte externa daqui a pouco. O meu modo de trabalhar vai ser mais lá na obra, visitando, tem a educação. Eu tenho que estar no meio dos setores, motivando a equipe para trabalhar. Então é esse o meu interesse, deixar mais cada secretário autonomia para tomar suas decisões e vamos fazer o melhor que a gente puder fazer. Dizer ao povo de Itaió que acredite, continue rezando para melhorar, ser otimista. Aqui nós não temos espaço para pessimista, temos espaço para otimista, que queira realizar com esperança, com muita vontade, muita fé. Vamos construindo. Itaió vai ser de uma outra forma, vai ser administrado, dando abertura para novos líderes chegar e ter uma visão diferente de fazer nosso município. É isso que a gente quer, o melhor, e que Deus abençoe a cada um e dê um obrigado de coração a cada um que nos está nos ajudando, apoiando e rezando para que a gente possa fazer a melhor administração. Muito obrigado. Com certeza. Agora 8h05, essa foi a entrevista do dia. Nós vamos à previsão do tempo. De Mais News. Previsão do tempo. Previsão do tempo chegando em nome de Maranim Supermercado, tem sempre ofertas